inscrevam-se no canal para não perderem as histórias mais impactantes. Deem um like neste vídeo para nos ajudar a continuar. Comentem suas impressões no final. O fio dourado da vingança. Atenção! Se você acha que o dinheiro pode comprar tudo, prepare-se para ver como uma ex-esposa demonstra que há algo mais valioso que uma fortuna: o poder de uma mente. Fique até o final para ver o giro mais impactante que reescreverá as regras do jogo. E se você gosta desta história de vingança e poder, não se esqueça de dar um curtir e se inscrever para não perder as próximas. O ar no grande salão de mármore do Museu de Arte de São Paulo, MASP, estalava com a energia de uma tempestade multimilionária. Em seu epicentro estava Ricardo Valente, um titã da indústria, com o braço envolto de maneira possessiva ao redor da cintura de Patrícia Mendes, uma mulher cuja beleza era tão afiada e moderna quanto a torre de vidro que levava o nome de sua empresa. Eles eram o rei e a rainha indiscutíveis da noite, e suas risadas ressoavam acima do tinido das taças de champanhe. Mas uma tempestade se formava nas portas douradas. Um fantasma do passado de Ricardo estava prestes a entrar, e não levava apenas um vestido de vingança. Levava uma joia que ele pensou que possuiria para sempre, uma gema tão lendária que tinha seu próprio nome. Esta não é apenas a história de uma ex-esposa rejeitada. É sobre o momento em que uma rainha exilada retorna ao seu reino para reivindicar seu trono. A sombra do sucesso. A Gala Metrópolis não era simplesmente uma festa. Era um ecossistema cuidadosamente curado, onde o poder era a moeda e a visibilidade era o prêmio máximo. Ricardo Valente se movia por esse ambiente com a graça predatória de um tubarão em suas águas. Era um homem forjado no crisol de aquisições hostis e mercados de ações brutais, e sua presença irradiava uma aura de vitória inquestionável. Seu terno, uma criação sob medida de um alfaiate da rua Oscar Freire, caía como uma segunda pele. Ao seu lado, Patrícia Mendes era uma visão em vermelho carmesim, um contraste de fogo intenso com a opulência dourada e creme do salão de baile. Seu vestido, uma ousada peça de alta costura, parecia aderir a ela por pura força de vontade, com um decote pronunciado que era uma audaz declaração de seu status como o ativo mais novo e cobiçado na carteira de Ricardo. "Meu bem, você os encantou a todos", murmurou Ricardo, com sua voz um grave sussurro no ouvido dela. Ele apertou a cintura dela, um gesto que era metade afeto, metade posse. "Augusto Freitas não conseguiu tirar os olhos de você. Acho que a carteira de ações dele acabou de cair outro ponto por pura inveja." Patrícia soltou uma risada, um som como o de bolhas de champanhe perfeitamente frias. "Que ele olhe, ele não pode pagar à vista." Sua voz era uma mistura de triunfo e desafio. Sua própria ambição era tão palpável quanto a dele. Ela também era uma mestre deste jogo. Havia subido da obscuridade de ser uma curadora de galeria, com ambição a ser a mulher no braço de um dos multimilionários mais implacáveis de São Paulo. Ela entendia que sua posição era precária, dependente por completo da fascinação contínua de Ricardo. Aquela noite era sua coroação. A apresentação pública dela como a substituta permanente da mulher que havia estado antes. A mulher que, segundo todos os indícios, se supunha que estava quebrada. Helena Valerio. O divórcio havia sido finalizado há 6 meses. Foi um assunto brutal que se desenrolou não em gritos, mas na linguagem fria e precisa de documentos legais e acordos de confidencialidade. Ricardo havia sido generoso segundo seus próprios critérios. Ele lhe deu um acordo que a asseguraria viver confortavelmente o resto de sua vida, contanto que ela desaparecesse. Ele ficou com o império, a cobertura com vista para o Parque do Ibirapuera, a mansão em Angra dos Reis
e havia assumido todos os símbolos de seu reinado compartilhado. Por nós, ele disse, levantando sua taça. O cristal soou ao chocá-lo contra o dela. Pelos novos começos e por enterrar o passado. Patrícia, com seus lábios cor de rubi, acrescentou um sorriso de triunfo. Seus olhos, no entanto, moveram-se sutilmente em direção à grande entrada, um sinal quase imperceptível de ansiedade. O fantasma de Helena ainda flutuava no ar. Nas páginas da sociedade, ela era uma nota de rodapé, um prelúdio para a história mais emocionante de Ricardo e Patrícia. Mas nos sussurros da elite da cidade, ela era um ponto de interrogação. Ninguém a havia visto desde que os papéis foram assinados. Os rumores diziam que ela havia se retirado para um sanatório na Suíça ou que vivia em uma vergonha silenciosa em algum canto esquecido do campo. O passado é um cheque cancelado, querida, ele garantiu com sua confiança absoluta. Era um homem que nunca olhava para trás, que só via a próxima aquisição, a próxima vitória. Helena era uma transação concluída, um item encerrado no livro de sua vida. A orquestra se animou, fazendo a transição para uma valsa. Ricardo levou Patrícia para o centro da pista. As outras duplas pareciam se derreter, criando um amplo círculo ao redor deles, um reconhecimento silencioso de seu status supremo. Ele era um dançarino surpreendentemente habilidoso, guiando-a com uma mão firme e segura. Enquanto giravam sob os enormes lustres de cristal, banhados pela luz adoradora de 1000 flashes de câmera, Ricardo sentiu uma onda de poder puro e inalterado. Este era seu mundo, esta era sua gente, e esta mulher bonita e ambiciosa em seus braços era seu prêmio. Foi neste preciso momento de suprema autossatisfação que uma mudança ocorreu na atmosfera da sala. Começou não com um som, mas com uma sensação, uma repentina tomada de fôlego coletiva. Uma onda de silêncio se espalhou desde a grande entrada para dentro, extinguindo conversas à medida que passava. A música hesitou por um instante, já que até o maestro parecia perder seu lugar. Ricardo, irritado com a interrupção, olhou por cima do ombro de Patrícia em direção ao arco. Ele esperava ver um político que chegava atrasado ou talvez um membro da realeza. O que viu, no entanto, fez o sangue escoar de seu rosto, deixando para trás um frio e crescente pavor. As portas estavam abertas por 2 lacaios, e enquadrada entre eles havia uma figura que era ao mesmo tempo familiar e completamente estranha. Era uma mulher serena e cheia de compostura. Sua presença dominava o espaço cavernoso com uma gravidade sem esforço. Ela usava um vestido de seda azul meia-noite, uma criação tão simples, mas tão perfeitamente feita, que fazia todos os outros vestidos na sala parecerem excessivos e chamativos. Seu cabelo escuro estava preso em um elegante coque, revelando a graça e a linha de seu pescoço. Mas não era a mulher em si que havia roubado o ar dos pulmões da alta sociedade de São Paulo. Era o que descansava sobre a pálida coluna de sua garganta. Uma cascata de diamantes brilhantes, brancos como o gelo, centrada em torno de uma safira tão grande e tão profundamente azul, que parecia conter a luz de uma estrela moribunda. Era uma joia de uma raridade impossível e um status lendário. Era uma obra-prima da arte e da joalheria, uma peça da história. Era a Estrela de Madrid e estava descansando na garganta de sua ex-esposa Helena Valério. A mulher que se supunha que havia ido embora, a mulher que se supunha que estava quebrada, a mulher que definitivamente não se supunha que estivesse ali, usando a única coisa que ele havia exigido de volta, a única coisa que seus advogados lhe haviam dito que era irrevogavelmente sua. A entrada de Helena não foi apenas um retorno, mas uma declaração de guerra. Você acredita que Ricardo deveria ter previsto essa jogada?
Comente e diga o que você faria se estivesse no lugar dele. O confronto do poder. A Estrela de Madrid era mais do que um simples colar. Era uma saga escrita em diamantes e safiras. Forjada no final do século XIX para uma princesa asturiana, havia passado pelas mãos de realeza, herdeiras e estrelas de cinema, adquirindo uma pátina de escândalo e romance a cada novo dono. Quando Ricardo Valente a adquiriu em um tenso leilão recorde em Londres, foi a incursão de sua empresa na história. Ele não a comprou por sua beleza, mas por seu simbolismo. Era uma declaração de que ele, um homem de novo dinheiro, podia possuir uma peça do velho mundo, e a havia dado a Helena. Foi em seu 10º aniversário no jardim de sua vila, com vista para a costa do Sauípe. Ele se lembrava da expressão em seu rosto quando ela abriu a caixa de veludo. Ela não ofegou ou chorou como outras mulheres poderiam ter feito. Em vez disso, ela a olhou com uma reverência tranquila e analítica, da mesma maneira que olhava um balanço geral ou um contrato legal complexo. "É magnífica, Ricardo", ela havia dito, com sua voz suave, mas firme. "Mas seu verdadeiro valor é sua história. E agora, sua história é nossa história." Ele havia respondido, abotoando os pesados e frios diamantes ao redor do pescoço dela. Ela pertence a uma rainha. Naquele momento, ele o havia dito a sério. Helena Valério nunca foi apenas uma esposa. Era sua sócia, a arquiteta silenciosa de seu império. Eles se conheceram na escola de negócios. Ele era o carismático líder, o arrojado com o dom da palavra. Ela era a estrategista, a que podia ver a intrincada rede de consequências e oportunidades 3 movimentos à frente. Enquanto ele encantava os investidores e esmagava os rivais na sala de reuniões, ela era a que ficava até às 3 da manhã revisando relatórios financeiros, encontrando a única cláusula explorável em um contrato de 1000 páginas. Era a estrutura de aço dentro do arranha-céu brilhante que ele apresentava ao mundo. Durante 15 anos, eles foram uma força imparável, uma simbiose perfeita de ambição e intelecto. O colar era um símbolo dessa parceria. Quando ela o usava em reuniões do conselho ou jantares de estado, não era apenas uma joia, era uma mensagem. Ela era a outra metade do trono, a guardiã do legado da Valente Global. As primeiras rachaduras em sua fundação apareceram sutilmente. Ricardo, tendo conquistado o mundo financeiro, se entediou. Começou a ansiar por um tipo diferente de validação. A adoração pública, a atenção servil da mídia, o tipo de fama que não vinha dos balanços, mas da pura personalidade. Helena, que valorizava a privacidade e a substância acima de tudo, viu isso como uma distração perigosa. "Você está construindo um culto à personalidade, Ricardo." Ela o havia advertido uma tarde, olhando o rascunho de um perfil de revista que ele estava planejando. Os impérios construídos sobre o ego de um único homem são frágeis. Os impérios construídos sobre a cautela nunca são construídos. Ele havia respondido, a primeira pontada real de ressentimento entrando em suas conversas. Ele começou a passar mais tempo em galas do que no escritório. Cultivou um círculo de artistas, atores e influenciadores, pessoas que se moviam com a moeda da celebridade, não do capital. E foi neste mundo brilhante e superficial onde ele conheceu Patrícia Mendes. Patrícia era tudo o que Helena não era. Era pública onde Helena era privada. Era efusiva onde Helena era reservada. Ela celebrava o ego dele, atiçava suas chamas e o fazia sentir não como um CEO, mas como um rei.
Helena descobriu o caso não através de uma gola manchada de batom, mas através de uma discrepância em um relatório de despesas. Um custo por uma suíte no Hotel Crillon, em Paris, em um fim de semana em que ele supostamente estaria em uma conferência tecnológica em Berlim. Foi um erro pequeno e descuidado, mas para a mente forense de Helena foi tão alto quanto uma confissão. O confronto foi quase clínico. Ocorreu em seu escritório minimalista com paredes de vidro, com as luzes da cidade cintilando abaixo deles como um tapete de estrelas caídas. Ela apresentou a ele a evidência. Datas, horários, recibos, como se estivesse apresentando uma oferta hostil. Ele nem sequer se incomodou em negar. "Eu sinto muito, Sarah", ele disse, uma frase que soou vazia e ensaiada. "As coisas mudaram. Eu mudei." "Não", ela respondeu, sua voz desprovida de emoção. "Você simplesmente deixou de ouvir sua chefe de estratégia. Esta é uma má decisão de negócios, Ricardo. Não tem valor a longo prazo." Isso foi o que o quebrou. Não as lágrimas, não a raiva, mas uma avaliação de negócios fria e brutal de sua nova vida. Naquele momento, ele a odiou por sua compostura, por fazê-lo sentir como um subordinado tolo. O divórcio foi sua campanha de terra arrasada. Ele estava determinado a vencer, a provar que ele era o único arquiteto de seu sucesso. Seu time legal, uma falange dos advogados mais implacáveis de São Paulo, foi instruído a desmantelar sua vida compartilhada e deixá-lo com a maior parte. Ele ficou com as casas, a coleção de arte, a empresa. Ele lhe ofereceu um acordo generoso, mas insultante, com um NDA, acordo de não divulgação draconiano anexado que a silenciaria para sempre. Sua última exigência havia sido a Estrela de Madrid. "É uma peça do legado dos Valente", ele havia dito a seu advogado Fernando Serrano. "Ela pertence à família." Serrano havia voltado da negociação com o rosto pálido. "Há um problema, Ricardo. A proveniência. Quando você a comprou, assinou uma escritura de doação. Foi redigida pela própria Valério, anos atrás, e protocolada junto ao Instituto Gemológico e ao nosso fundo familiar. Legalmente, o colar é designado como propriedade única e separada dela, de forma irrevogável. Ela diz que foi o primeiro contrato que ela redigiu para proteger um ativo de uma aquisição hostil. Ricardo havia se tornado incandescente de raiva. A pura e calculada brilhantez disso foi um tapa na cara. Anos antes de qualquer problema, ela havia se protegido. Havia usado seus próprios métodos contra ele. Em sua pressa para finalizar o divórcio e instalar Patrícia na cobertura, ele havia cedido o ponto, certo de que Helena nunca teria a audácia de usá-lo em público. Ele imaginou que ela o venderia, uma rendição final e silenciosa. Ele a havia subestimado profunda e catastroficamente. Agora, parado e congelado na pista de dança, Ricardo viu a verdade. Sua entrada não foi um patético para reconquistá-lo. Foi um movimento estratégico planejado com a mesma precisão meticulosa que ela usava para estripar uma corporação rival. O vestido azul meia-noite não era apenas um vestido. Era um pano de fundo escolhido para acentuar perfeitamente o azul impossível da safira. Sua expressão serena não era um sinal de fraqueza. Era o rosto tranquilo de um general que observa seu plano de batalha se desenrolar com perfeição. Ele pensou que havia enterrado o passado, mas o passado acabava de entrar na sala, com sua coroa, e Ricardo se deu conta com uma certeza arrepiante de que o eco de sua rainha era muito mais poderoso do que a realidade de sua nova consorte. A história da Estrela de Madrid tinha um novo capítulo e estava a ponto de ser escrito sobre as ruínas de sua noite perfeita. O cheque-mate,
O silêncio no grande átrio era uma entidade física, uma manta grossa e pesada que sufocava a última nota da orquestra e o tagarelar de 1000 convidados. Por 10 segundos completos, o único som foi o fraco clique rítmico da câmera de um fotógrafo. Um obturador que se abria e fechava como um batimento cardíaco mecânico. Helena Valério não entrou na sala. Ela tomou posse dela, moveu-se com uma graça pausada e deliberada que atraiu todos os olhares. Seus passos foram silenciosos sobre o chão de mármore. Ela não procurava por ninguém em particular. Sua visão varria o mar de rostos atordoados com um olhar de diversão desapegada, quase majestosa. Parecia estar absorvendo o choque coletivo, se alimentando dele, transformando-o em uma aura palpável de poder. Sua transformação foi impressionante. A Helena, que a alta sociedade se lembrava, era uma criatura das sombras, elegante, inteligente, mas sempre parada logo atrás de Ricardo. Sua presença, um tranquilo complemento à sua fanfarronice. A mulher parada na entrada era um ser completamente diferente. O divórcio não a havia quebrado. A havia forjado em um cadinho, queimando o supérfluo e deixando para trás algo duro, brilhante e inflexível. O vestido, uma criação de um designer brasileiro, foi uma obra-prima da guerra discreta. Em uma sala cheia de lantejoulas, plumas e cores vibrantes, tudo gritando por atenção. Seu profundo azul de céu sem estrelas era um vazio de pura elegância que fazia todo o resto parecer barato. Ele foi cortado para sugerir força, não fragilidade, com um corpete estruturado e uma silhueta limpa e poderosa. E então havia o colar. A estrela de Madrid não era apenas usada, era brandida. Em Patrícia, teria parecido um troféu. Em Helena, parecia uma coroa ancestral com a qual ela havia nascido para usar. A colossal safira em seu centro parecia pulsar com um fogo azul frio. Cada um dos diamantes circundantes um fragmento de luz estelar capturada. Descansava contra sua pele, não como um presente de um homem, mas como parte dela, tão natural e irrefutável quanto seus próprios ossos. Era uma declaração mais potente que qualquer documento legal ou comunicado de imprensa. Isto é meu, eu não sou o que vocês se lembram, e não tenho medo. Do centro da pista de dança, Ricardo assistia, paralisado. Sua mente, geralmente um redemoinho de cálculos e estratégias, era um vazio de ruído branco. Ele podia sentir a mão de Patrícia agarrando seu braço, suas unhas cravando-se na fina lã de sua jaqueta. O que ela está fazendo aqui? Sibilou Patrícia com sua voz um sussurro venenoso. A máscara de beleza equilibrada estava se rachando, revelando o pânico puro por baixo. E ela está usando o meu colar. O pronome possessivo ficou no ar entre eles, um testemunho de sua profunda incompreensão da situação. Ricardo estremeceu. Em um momento de bravata tola depois do divórcio, ele havia prometido a Patrícia o colar. Havia-lhe dito que era uma mera formalidade legal, que ele o recuperaria. Agora essa mentira estava exposta para o mundo inteiro. Os olhos de Helena finalmente encontraram os dele. Não havia um brilho de antigo afeto, nem um rastro de dor ou arrependimento. Seu olhar era frio, ponderado e completamente ilegível. Era o olhar que ele dava a um rival de negócios que estava prestes a levar à falência. Impessoal, avaliador e final. Ela manteve seu olhar por um momento. Então, ela lhe ofereceu o mais leve e sutil dos acenos de cabeça. Um reconhecimento quase imperceptível que era de alguma forma mais desdenhoso do que um desdém direto. Em seguida, ela quebrou o contato visual e dirigiu sua atenção para Augusto Freitas,
o rival mais antigo e amargo de Ricardo, que estava parado perto da entrada, com o queixo praticamente no chão. Um sorriso lento e genuíno se espalhou pelo rosto de Helena enquanto ela se movia em direção a ele, estendendo uma mão. O feitiço foi quebrado. A sala explodiu. Não foi um ruído alto, mas uma maré de sussurros, um silvo sibilante que varreu o átrio. Os telefones foram sutilmente erguidos. Os convidados se viraram para seus vizinhos, os rostos uma mistura de alegria, choque e assombro. A narrativa da noite havia sido violentamente reescrita. A cuidadosamente construída coroação de Patrícia Mendes acabava de ser ofuscada pela ressurreição da verdadeira rainha. Os fotógrafos, sentindo a mudança, abandonaram sua distância educada. O fosso de imprensa se lançou para a frente, um frenesi de flashes, agora apontando não para a pista de dança, mas para a mulher de azul. O clique rítmico se tornou um estrondo ensurdecedor. Ricardo, faça algo! Implorou Patrícia com sua voz tensa de desespero. Ela estava vendo seu momento, todo o seu futuro ser roubado em tempo real. Mas o que ele poderia fazer? Aproximar-se de Helena seria admitir a derrota. Ignorá-la seria impossível. Ele estava preso no centro das atenções, um rei de repente revelado como nu. Ele soltou Patrícia e deu meio passo à frente, seus instintos gritando para ele recuperar o controle, mas seus pés pareciam enraizados no chão. Enquanto isso, Helena estava encantando sem esforço Augusto Freitas. Sua risada, um som que Ricardo não ouvia há anos, era clara e sem afetação. Freitas, um homem conhecido por seu perpétuo senho franzido, estava radiante, pendurado em cada uma de suas palavras. Ela não estava armando uma cena, ela estava mantendo a corte. Outras figuras poderosas começaram a gravitar em torno dela, banqueiros, magnatas da tecnologia, senadores, formando um novo centro de gravidade na sala. Eles não estavam apenas cumprimentando uma ex-esposa, estavam se aproximando de uma pessoa influente. A banda, recuperando a compostura, começou a tocar novamente, mas ninguém dançava. A festa havia se bifurcado em dois campos distintos: os observadores atordoados que viam o drama se desenrolar e os corretores de poder que acorriam ao novo sol que acabava de nascer entre eles. Ricardo finalmente entendeu. Ela não havia vindo ali por causa dele. Ele era incidental. A grande entrada, o vestido, o colar, tudo era apenas cenografia. Aquilo era uma jogada de poder dirigida não ao seu coração, mas ao seu império. O peso da estrela de Madrid em seu pescoço era simbólico de um tipo diferente de peso que ela estava prestes a exercer. E enquanto ele permanecia ali, abandonado no meio da pista de dança, com sua bela e aterrorizada consorte, ele sentiu os primeiros tremores do terremoto que ela havia vindo para desencadear. A joia da coroa era apenas o primeiro ataque. O que você acha que foi o golpe mais brilhante de Helena? O uso do colar, a entrada dramática ou a forma como ela manteve o controle sobre a situação? Deixe sua opinião nos comentários. O amanhecer do novo império. A paralisia de Ricardo se quebrou, substituída por uma onda de fria fúria. Este era o seu evento, o seu território. Ele não permitiria que ela o sequestrasse. Ele se dirigiu pelo chão de mármore, seus movimentos rígidos e deliberados, um caminho se abrindo diante dele. Patrícia, deixada sozinha na pista de dança, foi rapidamente cercada por um círculo de amigos, seus rostos máscaras de falsa simpatia que mal ocultavam sua fome voraz por fofocas. Ricardo chegou ao grupo de poder que se havia formado ao redor de Helena. Augusto Freitas o viu vindo e seu sorriso se intensificou, um brilho de puro prazer em seus olhos. Helena, disse Ricardo, sua voz um rosnado baixo e controlado. Ela se virou para olhá-lo, sua expressão de educada e leve surpresa, como se ele fosse um associado júnior que ela mal se lembrava. Ricardo não esperava vê-lo aqui.
Pensei que você estaria mais ocupado na pista de dança. As palavras eram inofensivas, mas a entrega foi uma punhalada afiada em sua exibição pública de momentos antes. Os homens ao redor deles, titãs da indústria que controlavam bilhões em capital, se moveram desconfortáveis. Eu acho que precisamos conversar, disse Ricardo, mantendo sua voz baixa. Não creio que nos reste algo para conversar, ela respondeu. Sua voz se manteve leve e conversacional, obrigando-o a manter a aparência de civilidade. Nossos advogados foram bastante minuciosos, se bem me lembro. Não brinque comigo, Helena. O que é isso? O que você está fazendo aqui com isso? Seu olhar se moveu para o colar, uma raiva pura e possessiva queimando em seus olhos. O sorriso de Helena nunca vacilou. Ela tocou suavemente a safira, um gesto casual e deliberado. Isso, ela disse, sua voz alta o suficiente para ser ouvida por aqueles mais próximos deles. É uma relíquia familiar. Pensei que a gala de herança desta noite era a ocasião perfeita para usá-la. Ela tem uma proveniência tão notável, não acha, Augusto? Ela direcionou a pergunta a Freitas sem esforço, voltando a incluí-lo na conversa e dispensando Ricardo no mesmo fôlego. Freitas aproveitou a oportunidade com prazer. Notável, ele exclamou, dando um tapinha nas costas de Ricardo com uma jovialidade performática. Uma joia desse calibre pertence a alguém que entende sua história, seu legado, não apenas seu preço. Você sempre teve uma apreciação mais fina para as coisas do que Ricardo, Helena. Ele sempre viu o preço. Foi um insulto devastadoramente preciso, atingindo diretamente o coração da insegurança de Ricardo. O homem de novo dinheiro contra a conhecedora do velho mundo. Ele podia sentir o sangue subindo para o seu pescoço. Antes que pudesse responder, Patrícia apareceu ao seu lado. Foi um erro tático. Desesperada para reafirmar seu lugar, ela havia caminhado direto para a toca do leão. Ricardo, querido, ela murmurou, deslizando seu braço pelo dele. A senhora Patrícia pergunta por você. Ela deu a Helena um olhar de desdém. Seus olhos pararam no colar com um olhar de puro ácido. O olhar de Helena se fixou em Patrícia pela primeira vez. Não franziu a testa ou fez uma careta. Ela a olhou com uma expressão de profunda pena, o tipo que se daria a uma criatura bonita, mas tola, alheia à sua própria perdição iminente. Senhorita Mendes, disse Helena, em seu tom suave. Esse é um vestido verdadeiramente deslumbrante. A cor é tão audaz. No léxico de Helena, audaz era sinônimo de vulgar. O insulto velado foi perfeitamente entregue e Patrícia se arrepiou visivelmente. Ricardo, vendo a troca, soube que tinha que encerrar. Nós vamos embora, ele disse secamente a Patrícia. Virou-se para Helena. Isso não acabou. Não. Helena assentiu, seu sorriso finalmente chegando a seus olhos, que agora tinham um brilho de triunfo frio. Isso acabou de começar. Enquanto Ricardo se afastava, os sussurros na sala se tornaram mais altos, mais confiantes. A moeda da noite havia mudado de riqueza para informação, e a ação mais valiosa era a história que se desenrolava diante deles. Cada olhar, cada palavra codificada entre Ricardo e Helena estava sendo analisada, dissecada e transmitida através de mensagens de texto criptografadas e sussurros discretos por todo o salão de baile. Helena não ficou em um único lugar. Ela se movia entre a multidão como uma monarca inspecionando sua corte. Não procurava pessoas. As pessoas vinham até ela. Ela teve conversas breves e significativas. Com um investidor de tecnologia japonês, discutiu o futuro da computação quântica.
com um industrial alemão, falou sobre as vulnerabilidades da cadeia de suprimentos. Com o senador Silveira, debateu a política fiscal com uma nuance que deixou seus assessores lutando para acompanhá-la. Ela não estava apenas socializando, ela estava demonstrando. Estava lembrando ao mundo que ela havia sido o cérebro do Império Valente, que seu intelecto não havia desaparecido com a assinatura dos papéis do divórcio. Ricardo, observando do outro lado da sala, sentiu uma crescente sensação de pavor. Ele sempre se atribuiu o mérito de seu sucesso compartilhado, e nos 6 meses desde que ela partira, ele havia acreditado em seu próprio marketing. Agora, ao vê-la em ação, ele se lembrou de sua mente formidável. Ele viu antigos aliados e investidores a olhando, depois de volta para ele. Suas expressões agora especulativas. Eles estavam recalculando o valor dele, e a equação já não estava a seu favor. O golpe final e esmagador não veio de Helena, mas de Fernando Serrano, o próprio advogado de Ricardo, que havia estado na gala. Serrano se aproximou dele com o rosto cinzento. Ricardo, temos um problema, disse ele com sua voz baixa e urgente. Estou ciente do problema, Fernando, espetou Ricardo, gesticulando com a cabeça para Helena. Não, isso. Bem, sim, isso. Mas algo mais. Acabei de receber um alerta do mercado. Os futuros pré-mercado para a Valente Global acabaram de cair 3 pontos. É algo inédito durante a noite. Os mercados de Tóquio e Londres estão reagindo a algo. O boato é liderança instável. Instabilidade pública. Ricardo ficou olhando para seu advogado, as peças se encaixando. Aquilo era um ataque coordenado. A aparição dela não foi apenas uma manobra social, foi um evento que movimentou o mercado. Os sussurros naquela sala não eram apenas fofocas, eram sinais sendo enviados para a comunidade financeira global. A moeda dos sussurros estava se tornando em tempo real a moeda forte do valor das ações. Ele olhou novamente para sua ex-esposa. Ela estava parada perto das janelas, olhando para as luzes da cidade. Uma figura solitária e poderosa. Ela não estava apenas dançando com adagas. Ela havia desembainhado uma espada e estava metodicamente, brilhantemente, cortando as pernas de seu trono. A agenda cuidadosamente administrada da noite agora estava em farrapos. O discurso de abertura planejado pelo prefeito parecia trivial. O leilão de caridade, um pensamento secundário. O único evento que importava era o que Helena Valério estava orquestrando com a compostura de uma regente de orquestra. O ar estava espesso com antecipação, a multidão esperando o próximo movimento em sua sinfonia de vingança. Chegou na forma de um homem chamado Jairo Silveira, o apresentador do programa de notícias financeiras mais respeitado do mundo. Criadores de mercado. Jairo era um showman. Ele se aproximou de Helena, não com a deferência servil de um colunista social, mas com a intensa agudeza de um predador que farejou uma história que muda de paradigma. Sua equipe de câmera o seguiu a uma distância discreta. A luz vermelha de gravação, um farol brilhante. Senhora Valério, começou Jairo, com sua voz um familiar barítono autoritário. Uma surpresa vê-la aqui esta noite. O mundo pensou que a senhora havia se aposentado da vida pública. Os relatos da minha aposentadoria foram muito exagerados, Jairo, respondeu ela com um sorriso irônico nos lábios. Eles se conheciam. Helena muitas vezes havia sido quem preparava Ricardo para suas entrevistas com Jairo, redigindo os pontos de conversa que o faziam soar como um visionário. A estrela de Madrid está causando um grande burburinho, observou Jairo, gesticulando em direção ao colar. Uma declaração audaz. É uma linda peça de história, ela disse habilmente, esquivando o anzol.
Mas sempre acreditei que as coisas mais valiosas não são as que herdamos, mas as que construímos. Este foi o ponto de virada. Ricardo, observando de seu autoimposto exílio perto do bar, sentiu o estômago encolher. Ele conhecia o estilo de conversação dela, a forma como ela preparava o terreno antes de dar o golpe mortal. Os instintos jornalísticos de Jairo ficaram em alerta máximo. Construir. Isso soa como se a senhora tivesse um novo projeto. Eu tenho, disse Helena, sua voz clara e audível em todo o salão agora silencioso. A câmera se aproximou. Aquilo não era mais uma festa, era uma conferência de imprensa. Durante os últimos 6 meses, eu não estive me aposentando. Estive consolidando, realocando ativos. Eu estabeleci uma nova empresa de capital privado. Um suspiro coletivo percorreu a assembleia. Aquilo não era o ato de uma mulher rejeitada. Era uma declaração de guerra. Uma nova empresa? Pressionou Jairo, sua excitação palpável. Competindo com a Valente Global? Não competindo. Helena o corrigiu com suavidade. Transcendendo. A Valente Global, sob a liderança de Ricardo, dominou a arte da aquisição hostil. É um modelo construído sobre a alavancagem da dívida e a disrupção. É brilhante, mas é um manual do século XX. Minha empresa, a Valério Investimentos, se concentrará em um tipo diferente de crescimento. Tecnologia sustentável, infraestrutura de energia verde e desenvolvimento de IA ética. Nós não compraremos empresas para desmembrar seus ativos. Nós investiremos para construir seus futuros. A audácia do anúncio era impressionante. Na própria casa de Ricardo, na frente de seus investidores e rivais mais importantes, ela acabava de declarar seu modelo de negócio obsoleto. Ela o havia enquadrado como o passado e a si mesma como o futuro. Essa é uma declaração de missão ambiciosa, disse Jairo claramente impressionado. Requer um capital inicial significativo e um investimento principal para provar o conceito. O sorriso de Helena foi sereno. O capital foi assegurado. Quanto ao investimento principal, tenho o prazer de anunciar que esta manhã a Valério Investimentos concluiu sua primeira grande aquisição. Ela parou, deixando a atenção subir a um pico insuportável. Ricardo sentiu uma gota de suor frio na testa. Ele revirou freneticamente sua memória em busca de possíveis alvos, qualquer vulnerabilidade. Nós adquirimos uma participação majoritária na Helios Futuro Tecnologias. O nome pousou na sala como uma bomba. A Helios era uma startup de energia solar brilhante, mas em apuros. Eles haviam desenvolvido uma revolucionária célula fotovoltaica que era o dobro de eficiente de qualquer coisa no mercado. Mas estavam ficando sem dinheiro. Ricardo sabia disso porque a Valente Global havia estado trabalhando ativamente para levá-los à falência durante os últimos 3 meses. Ele havia iniciado uma campanha de venda a descoberto contra suas ações, estrangulado suas linhas de crédito e estava preparando uma oferta de compra a preço de banana para suas patentes. Era uma manobra clássica dos Valente e Helena acabava de comprá-los. Ela não apenas os havia salvado. Ela havia usado o próprio ataque dele para enfraquecer a empresa, baixando o preço para tornar sua própria aquisição mais barata. Ela havia observado a estratégia dele, antecipado sua jogada final e executado um contra-ataque perfeito, tirando o prêmio das mãos dele no último segundo possível. Ricardo a olhou com uma expressão de horrorizada compreensão em seu rosto. O acordo, o enorme pagamento único que ele havia feito a ela, ele o havia visto como um suborno para que ela desaparecesse. Ela o havia visto como capital inicial. Ele havia inadvertidamente financiado a criação de seu próprio maior rival, Jairo Silveira. Entendendo as implicações completas e brutais,
olhou diretamente para a câmera. Aí está, um movimento impressionante de Helena Valério, que retorna ao mundo financeiro não com um sussurro, mas com um estrondo. Sua nova empresa, a Valério Investimentos, acaba de assumir o controle da Helios Futuro Tecnologias, uma empresa que muitos acreditavam ser um alvo principal para a aquisição por parte da Valente Global. A rainha, ao que parece, fez sua primeira jogada em um novo e arriscado jogo de xadrez. A entrevista concluiu. A revelação estava completa. O colar havia sido o símbolo, mas aquilo era a substância. Helena não havia vindo à gala para reconquistar um homem. Havia vindo para lançar um império. Ela havia transformado o evento social do ano em sua própria declaração pessoal. Os rostos atordoados das pessoas mais poderosas do mundo eram suas testemunhas. A estrela de Madrid em sua garganta não parecia mais uma joia. Parecia a primeira conquista de uma nova dinastia. O que você acha que foi o movimento mais poderoso de Helena? O anúncio do novo investimento, o uso do colar ou a forma como ela o humilhou publicamente? Deixem suas opiniões nos comentários. O fim de um rei. O resto da gala foi um borrão para Ricardo. O mundo cuidadosamente construído que ele habitava, um mundo construído sobre a ilusão de seu gênio singular, havia se fraturado em uma única noite. Ele viu como seus próprios investidores, homens que lhe haviam dado um tapinha nas costas uma hora antes, agora formavam uma fila ordenada para falar com Helena. Seus apertos de mão eram firmes, suas expressões animadas. Eles não estavam apenas a parabenizando, estavam cobrindo suas apostas. Estavam diversificando sua lealdade. Ele sentiu uma mão em seu braço. Era Patrícia. Seu rosto era uma máscara de fúria e medo. O vestido vermelho carmim, que havia parecido tão poderoso, agora parecia aberrante, da cor de um alarme. "Temos que ir, agora!" sibilou ela, com sua voz tensa por uma necessidade desesperada de escapar das centenas de pares de olhos que agora os dissecavam com pena e curiosidade mórbida. Ricardo se deixou guiar, movendo-se entre a multidão como um sonâmbulo. Ele não fez contato visual com ninguém. A curta caminhada do centro do átrio para a grande saída pareceu uma caminhada da vergonha de 1 quilômetro de comprimento. Enquanto passavam pela alcova onde Helena mantinha a corte, ele arriscou um último olhar. Ela estava em uma conversa profunda com um investidor de tecnologia japonês, Kenji Tanaka, um homem que Ricardo vinha cortejando há meses. Tanaka acenou com a cabeça, com um olhar de profundo respeito em seu rosto. Helena nem sequer notou a partida de Ricardo. Para ela, ele já era irrelevante. A viagem de volta para a cobertura foi silenciosa e sufocante. O cromo polido e o couro macio do Maybach personalizado, geralmente um casulo de sucesso, se sentia como um carro funerário. Ricardo olhou para as luzes brilhantes da cidade, que levava seu nome em meia dúzia de edifícios, mas não sentiu nenhuma propriedade sobre ela. Sentia-se como um turista em sua própria vida. Patrícia vibrava com uma energia silenciosa e frenética. Continuava checando seu telefone, o polegar deslizando furiosamente através dos feeds das redes sociais. A história já estava explodindo, se espalhando pelo mundo digital como um incêndio florestal. As manchetes eram brutais. O Império Valente contra-ataca. Helena Valério lança empresa rival. A vingança é um prato servido com uma aquisição multimilionária. O mais condenatório. Um site de fofocas tinha uma foto de Ricardo e Patrícia na pista de dança, felizmente inconscientes, ao lado de uma foto majestosa de Helena na entrada. O subtítulo: O Rei e Sua Dama, momentos antes da chegada da rainha. Quando as portas do elevador se abriram na cobertura, a discussão que havia estado latente finalmente explodiu.
Como você pôde deixar isso acontecer? Gritou Patrícia, jogando sua bolsa em uma mesa de mármore. Você me disse que ela estava acabada. Você me disse que ela não era ninguém sem você. Eu pensei que ela estivesse... murmurou Ricardo, caminhando para as janelas do chão ao teto e afrouxando sua gravata borboleta. A vista do parque do Ibirapuera, seu reino pessoal, não oferecia nenhum consolo. Você pensou... A voz de Patrícia subiu para um tom histérico. Você construiu uma empresa de 100 bilhões de dólares com visão de futuro. E você não pôde prever isso? Ela usou o seu dinheiro, o nosso dinheiro, para construir uma arma para destruir você. Era o dinheiro dela, disse Ricardo em voz baixa, a admissão com gosto de cinza. O acordo era dela. O colar era dela. Ela me superou na jogada. E você simplesmente a deixou. Ficou lá parecendo um tolo enquanto ela desfilava com o meu colar. Ricardo se virou. Sua paciência finalmente se quebrou. Não é o seu colar. Nunca seria o seu colar. Você entende? Era dela. Sempre foi dela. A dura verdade da declaração silenciou Patrícia por um momento. Seu rosto se contorceu. A ilusão de seu conto de fadas, o poderoso multimilionário que levava a ingênua e astuta e a cobria com os tesouros do mundo, havia se quebrado. Ela não era sua rainha. Era sua consorte, um acessório bonito, caro, mas no final, substituível. E a verdadeira rainha acabava de provar a diferença entre os dois papéis. Então, o que eu era? Perguntou Patrícia com sua voz trêmula. Uma distração. Uma substituta. Ricardo a olhou. Pela primeira vez em meses. Ele viu além da beleza curada e do fogo ambicioso. Ele viu uma mulher que havia se agarrado ao seu poder, que havia refletido sua glória de volta para ele, fazendo-o parecer mais brilhante. Helena nunca havia refletido sua luz. Ela havia sido uma fonte de luz própria. Ele havia trocado uma estrela por um espelho, e agora o espelho estava se quebrando. Você era o que eu achava que queria, ele disse, as palavras pesadas como uma duna de autoconsciência doentia. Ele havia querido adoração, não parceria. Havia querido um troféu, não uma estrategista. Ele havia desmantelado a parceria mais bem-sucedida de sua vida pelo bem de seu próprio ego. Isso muda tudo, não é, Ricardo? Sussurrou Patrícia, mais para si mesma do que para ele. A segurança que ela sentira, o futuro que ela havia planejado tão cuidadosamente, estava se dissolvendo. O valor dela estava diretamente ligado ao dele, e a ação dele estava em queda livre. A quebra de sua fachada foi completa. Não houve mais declarações de amor ou promessas de um futuro compartilhado. Em vez disso, havia o cálculo frio e pragmático de uma relação comercial que havia azedado. Ele a via como a oportunista que ela era, e ela o via como o homem falho e arrogante em que ele havia se tornado. A gaiola dourada de sua cobertura havia se tornado uma tumba cheia dos fantasmas de seus catastróficos erros de julgamento. Seu telefone tocou na mesa. Era uma mensagem de seu diretor financeiro, uma única frase. O conselho está convocando uma reunião de emergência para as 7 da manhã. Ricardo ficou olhando para o telefone. Depois, de novo para a cidade. As luzes pareciam zombar dele. Helena não apenas o havia humilhado socialmente ou o atacado financeiramente. Ela havia feito algo muito pior. O havia forçado a se ver despojado de seu poder e prestígio, e ele não gostava do homem que via. A fundação de seu império não era de pedra, mas de areia, e a maré estava chegando. O legado da rainha Helena não abandonou a gala com uma onda de adrenalina triunfante. Ela saiu 1 hora depois de seu anúncio, tendo falado com cada pessoa com a qual tinha a intenção de falar. Sua saída foi tão ponderada e controlada quanto sua entrada. Ela não olhou para trás,
para o caos que havia provocado. Simplesmente se moveu por uma saída lateral em direção ao ar fresco da noite, onde um sedã preto e discreto a estava esperando. Não uma limusine, mas o veículo de uma mulher que valorizava a eficiência sobre a ostentação. Enquanto o carro se afastava da calçada, ela finalmente se permitiu um momento. Apoiou a cabeça no banco de couro e fechou os olhos. Não por exaustão, mas por tranquila contemplação. Ela ainda podia sentir o peso fantasma de cada olhar, a energia da sala mudando ao seu redor. Não havia sido um ato de paixão. Havia sido uma ação executada em um palco pessoal. A vingança, ela havia decidido há muito tempo, era uma indulgência emocional. A reivindicação, no entanto, era uma necessidade estratégica. O carro não se dirigiu para um apartamento luxuoso ou uma mansão isolada. Ele se dirigiu para o distrito financeiro, suas ruas escuras e desertas naquela hora tardia. Ele parou em frente a um arranha-céu elegante e moderno feito de vidro preto e aço. Um edifício tão novo que ainda não aparecia nos cartões postais do horizonte da cidade. O logotipo na parede atrás do balcão era simples, um V estilizado. Valério Investimentos. Ela subiu no elevador silencioso e de alta velocidade até o último andar. O escritório na cobertura ainda era espartano, a maior parte vazia, exceto por uma grande mesa feita de madeira de demolição e uma parede de janelas que oferecia uma vista panorâmica da cidade. A vista era diferente de lá. Da cobertura de Ricardo, se olhava para baixo, para o Parque do Ibirapuera, uma peça de natureza domesticada. Daqui, ela olhava para o coração pulsante do comércio global, as torres da Avenida Faria Lima. Era uma vista de trabalho, de poder, de ambição. Ela caminhou até a janela, as luzes da cidade refletindo nas facetas da Estrela de Madrid. Suavemente, ela esticou a mão atrás de seu pescoço, desabotoou o fecho e levantou o lendário colar de sua pele. Ele se sentiu pesado em suas mãos, um peso metálico frio. Por anos, ele havia sido um símbolo de seu vínculo com Ricardo, um presente de um rei para sua rainha. Naquela noite, ela o havia transformado. Havia usado sua história, sua fama, como uma ferramenta para escrever a dela própria. Ela o colocou cuidadosamente sobre a superfície polida de sua nova mesa. Não era mais um colar, por mais bonito que fosse. Agora era um despojo de guerra, o primeiro de muitos. Ela o havia usado pela última vez. Seu novo legado não seria definido por joias que lhe foram dadas por um homem. Seria definido pelas empresas que ela construiria, as tecnologias que ela fomentaria, o império que ela criaria em seus próprios termos. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de seu chefe de operações. A equipe da Hélios está de prontidão. Eles estão extasiados, prontos para a chamada de integração das 8 da manhã. Outra mensagem chegou de Augusto Freitas. Jantar na próxima semana. Minha empresa estaria muito interessada em explorar uma parceria estratégica com a Valério Investimentos. Uma terceira notificação. Esta de um aplicativo de notícias. Ações da Valente Global despencam em operações fora de horário após anúncio chocante da ex-esposa do fundador. Ela leu as mensagens sem um brilho de emoção, processando-as como pontos de dados. O plano estava procedendo conforme o programado. Aquilo nunca havia sido apenas sobre Ricardo. Sua traição foi simplesmente o catalisador, a pressão externa que havia forçado uma profunda transformação interna. Ela havia se permitido se tornar a parceira silenciosa, a mão invisível. Havia confundido essa influência tranquila com o verdadeiro poder. O divórcio havia sido uma lição brutal e dolorosa. O poder que é dado sempre pode ser tirado. O verdadeiro poder deve ser tomado.
Ela havia passado 6 meses não em luto, mas em uma preparação meticulosa. Havia liquidado cada ativo que o divórcio lhe havia concedido, alavancado sua reputação com bancos internacionais discretos e reunido uma equipe de analistas brilhante e ágil que era leal a ela, não ao nome dos valentes. Ela havia estudado o mercado, identificado suas fraquezas e encontrado seu próximo ponto de pressão, a inevitável mudança global para a sustentabilidade. Era um setor que Ricardo, com suas táticas de cortar e queimar, fundamentalmente não entendia e desprezava com arrogância. Sua maior fraqueza era agora a maior oportunidade dela. Olhando para a extensa e adormecida cidade, Helena sentiu uma sensação de calma que não conhecia há anos. Não era a emoção vertiginosa da vitória, mas a serena certeza de uma mulher parada em um terreno sólido de sua própria criação. O fantasma da esposa tranquila e solidária havia partido, banido para sempre. Em seu lugar, encontrava-se uma imperatriz que inspecionava o amanhecer de seu novo império. A noite havia sido o anúncio. Amanhã era quando o verdadeiro trabalho começaria. A história de Helena Valério não é apenas sobre um ato de vingança espetacular. É uma aula magistral sobre como reivindicar seu poder, reescrever sua narrativa e converter as armas formadas contra você nas mesmas ferramentas de sua vitória. Ela entrou naquela gala como um fantasma do passado de um multimilionário e saiu como o futuro que ele nunca viu chegar. Sua joia da coroa não era a safira em seu pescoço, mas a mente brilhante e estratégica que converteu um final doloroso em um novo começo que chocou o mundo. E você? O que você acha que foi o movimento mais poderoso de Helena? Foi a grande entrada, o colar ou o anúncio de negócios perfeitamente sincronizado? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários. Se esta história de estratégia, poder e total reivindicação a cativou, por favor, dê um like e compartilhe-a com alguém que ama uma história onde a rainha se salva. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder nossa próxima imersão profunda em uma história que parece ter saído direto das manchetes.